Meu desejo é que todos estejam bem. Eu sou Jean Cavalcante, eu sou bacharel em Química, instrutor e sou também docente na área, tá? Nosso canal é Educação de Qualidade de Alto Padrão. Estamos com esse canal para o princípio dele é educação, tá? E a gente vai ter muitas e muitas aulas sobre química, tá? Isso aqui é só o começo. A gente está fazendo na ordem do 1, 2, 3, aula 4, para poder seguir um cronograma, uma ementa, né? O assunto é química no início, tá? Aqui embaixo está o Pix para apoiar o nosso canal, ok? Quem tiver vontade, desejo, quiser dar um apoio para o canal aí crescer mais um pouco e quiser mandar algumas questões, algumas respostas, para a gente estar elaborando algo sobre isso, a gente também vai pegando e vai acompanhando, né? Devido a ter trabalhar em dois, três empregos ao mesmo tempo, inclusive home office, eu consigo responder só aos fins de semana, sábado, domingo, e nem todos os fins de semana eu consigo fazer essa resposta. Mas vamos lá, o que interessa. O assunto é química, é o início da introdução. Vamos entender aqui a história. A química na nossa vida, como que a química começou? Vamos pensar um pouco, voltar lá atrás. A gente precisa fazer fogo. Fogo para cozinhar um alimento. Suponhamos que a gente não tenha fogão, não tenha gás, não tenha nada, tá? E a partir do momento que a gente faz aquele fogo lá, cria uma centelha, faz um processo, uma reação química, e você queima a madeira, você está utilizando da química através do processo físico e químico, né? Então, quando utilizamos a química quando acendemos o fogo do fogão de casa, quando cozinhamos alimento, né? É um processo químico que você vai aquecer, você vai precisar de dois itens, você vai precisar de tempo, você vai precisar de temperatura, né? E alguns até pressão também, né? No caso da panela de pressão. Então esses itens aí ele acompanham a química, né? E quando produzimos perfume também são processos químicos, né? Que tem sobre odor, cheiro. Quando o nosso corpo produz reações químicas para que ele possa se manter vivo, por exemplo, o nosso corpo tem uma reação química que é a temperatura, né? Ele tem um monte de processos onde ele tem uma temperatura constante de 37 graus. Você sabe que a 40 graus já começa a entrar em ebulição, né? Já começa a ferver, né? Ebulição e ferver. E tem também a questão da pressão. A pressão arterial é um processo químico, né? A gente tem também uma certa pressão com a panela de pressão. A gente funciona desse jeito. Então o homem meio que durante a vida inteira ele começou a copiar a natureza, ok? Esse nosso canal de educação aqui, a gente vai ter aula. Eu estou mantendo um cronograma em mente desde a primeira aula e vou dando continuidade até a gente chegar à física, à química quântica, processo bioquímico, coisas bem complexas que vai lá sempre no final da aula. Então, quem acompanhar aula por aula e estiver estudando, tiver interesse de aprender, vai estar bem municiado. Um outro item é o seguinte: ela desde ensino fundamental, médio, técnico e universitário, tá? Até o nível universitário vai ter umas aulas mais para frente lá, número 200, 300, vai estar a nível mestrado e doutorado. Porque a gente vai começar bem devagarzinho, porque para você entender a tabela periódica, você tem que entender o que é química, quais são os processos químicos, quais são os estados físicos da matéria, tudo isso, até você chegar lá na tabela periódica e dizer, isso aqui é assim, assim, isso é sólido, isso é líquido, assim, assim, tal, tal, encontrar na natureza X, ok? Daí, isso aí vai te municiar de conhecimento e onde você não vai ter dúvida. Agora vamos falar sobre o processo químico e o amor. O amor é um processo físico e químico e biológico. Ou seja, o amor ele tem várias reações químicas onde causam uma dependência de uma pessoa para outra, né, que a pessoa se sente bem e feliz quando está próximo. E essas reações são físicas e químicas. Na agricultura, desde a plantação de um milho, por exemplo, até o nascimento dele, ele tem os processos biológicos e químicos, e até uma planta, quando ela está já adulta, que ela transforma CO2, que é o dióxido de carbono, monóxido de carbono, o CO, em oxigênio, que é o O2, ela está fazendo a fotossíntese, está fazendo processo químico e físico-químico. Então é uma interação, está tudo interligado. No sistema do universo dentro da Terra, não vou falar fora.
está tudo interligado um ao outro, um depende do outro para sobreviver. Quando você quebra esse equilíbrio do sistema do universo e químico, ele já começa a ter problemas, né? Já começa a perder o equilíbrio. Se você coloca demais CO2, dióxido de carbono na atmosfera, as plantas e diminui as plantas, isso já vai gerar um desequilíbrio químico, tá? Do processo químico, onde o ar vai começar a ficar poluído, ok? Então isso é, também tem lógica, né? Então no processo químico também tem lógica. É lógico que isso vai acontecer porque isso aqui aconteceu isso aqui, certo? Depende de um monte de itens. O mais interessante agora é o seguinte, é, falando, vamos mais para frente aqui. Tá, a química a gente está falando aqui sobre o início, a matéria, né? A matéria, a gente tem dois tipos de matéria. Isso aqui não se ensina nem na universidade, tá? Ela ensina só sobre a matéria visível. Esse aqui é um item a mais são de pesquisa e artigo que eu fiz, tá? Em trabalho da universidade, já está a nível bem além, onde a gente coloca para complementar, para que as pessoas entendam. Que o objetivo do aprendizado é não deixar dúvida no aluno ou no estudante. O objetivo do aprendizado é ensinar de maneira que a pessoa aprenda sem dúvida. Uma pessoa cheia de dúvida, ela não vai. Imagina o cara cheio de dúvida para fazer uma cirurgia, um especialista em cirurgia, e para fazer uma cirurgia é complicado, né? Ela vai fazer, vai ser residente até tirar todas as dúvidas, até conseguir fazer sozinho, caminhar sozinho. Então, tá aqui, ó, matéria visível. Existem dois tipos de matéria considerando a nossa classificação como pessoas, como, como humanos, tá? A gente tem a matéria visível. O que é a matéria visível? O nosso corpo é matéria, uma mesa é matéria, cadeira é matéria, geladeira, fogão, e, e para por estes materiais temos que ter um espaço, tá? Então você vai ter que ter um espaço, um layout para colocar todos os materiais dentro de uma cozinha, que a gente vai denominar de cozinha, e aí você vai ter que ter o quê? Espaço e tempo, que vai acompanhar a matéria. Mas na frente você vai entender por que eu estou falando isso, que tem um monte de cálculo, tá? Que está relacionado dentro da química também está relacionado à física, que as duas andam juntas, onde vai falar justamente sobre isso. E depois a gente tem a matéria invisível, né? Essa aqui é a matéria visível. Considerando matéria visível, tudo aquilo que a gente pode pegar. Você pega um celular, você vê, isso aqui é um celular, uma caneta. Mas a escuridão, você pega, está totalmente no escuro. Você apalpa, você consegue distinguir que a escuridão só por causa dos olhos, né? Ah, está escuro por causa dos olhos. Então, ainda é visível. Mas o oxigênio, você não consegue enxergar. Você respira ele. Se faltar, você morre, né? O que mais que você não vai conseguir enxergar? Os gases que estão na atmosfera, né? Você não vai, muitos deles, o xenônio, o argônio e outros mais, você também não vai conseguir enxergar. Você consegue enxergar a nuvem, então ela é visível. Alguns itens é, desses, você só vai conseguir enxergar com aparelhos. Então vamos agora, com matéria invisível. Tá? A matéria invisível, o oxigênio, átomos, micro-organismos. Tá? Então tem matérias invisíveis que só foi descoberta através do, como é que se diz? Só foi descoberta através de aparelhos como microscópicos, micrômetros, que são aparelhos que enxergam muito menores, e espectrômetros para fazer trabalhar com átomo, essas coisas mais. Aí sim, a partir daí você consegue, com esses auxílios desses aparelhos, enxergar a matéria invisível, né? Por exemplo, quer um exemplo da matéria visível, um óvulo, um espermatozoide, ele é invisível, mas depois de 9 meses ele se torna visível. E aí começa todas as reações químicas no corpo, que ele tem que crescer, tem que se adaptar, e vai mudando até chegar à idade adulta e chegar ao término da vida. Então, nós, antes de vir para esse mundo, a gente era invisível. E só tornou-se visível através de um monte de processo físico, químico e biológico, tá? Porque a física, a química, a bioquímica, a biologia, eles andam tudo de mãos dadas, né? Ok? Então, é, muito obrigado a todos. A gente vai encerrar essa aula aqui e a gente vai começar a próxima aula, que é a aula 2, que a gente está seguindo o cronograma tudo bonitinho, aula 2, 1, 3, tá? Quem for acompanhando vai só se enriquecer. Quem estiver estudando, pessoal, ó, ensino fundamental, médio, técnico e universitário, até mestrado,
Vale a pena acompanhar esse canal aqui, tirar dúvida, que vai ter cálculo, tá? Química tem cálculo, tem muito cálculo. Mais para frente a gente vai passar, vai ter também, tem fórmulas, tá? Tem essas fórmulas, mais para frente a gente vai esmiuçar ela. As aulas vão ser pequenas, né? Em torno de 10, 15 minutos, 20 minutos, no máximo 30, mas elas vão ser bem proveitosas, bem esclarecedoras, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.